noite a todos. Agradecemos por virem aqui nesse dia. Era para estar todo mundo para descoberta, quentinho. Está vendo? Que crescimento espiritual. E eu joguei visita, gente. Visita ilustre. Vou levar para casa. Então, isso aqui é sede de crescer espiritualmente, né? A gente enfrenta o frio, o calor, faz qualquer coisa que seja para abrir a mente, abrir a cabeça e, sei lá, acho que sair desse padrão vibratório pesado que o nosso planeta anda, né? Complicado, difícil. Complicado, eu acho, mais que qualquer outra coisa. O tema da palestra, vocês já viram, né? Vida, sono, morte e mortalidade. As faces da consciência. Se eu fosse fazer uma palestra mais fácil, eu podia falar só da trajetória do espírito, disso tudo. Mas aí eu botei a palavra consciência. E quando a gente faz uma palestra e a gente bota o título, a gente tem que estudar, tem que falar sobre o título. Aí eu tive que entrar na questão da consciência. E aí é uma questão mais complexa. Então, vocês me desculpem se hoje a palestra parece uma aula. Mas na verdade ela é meio aula mesmo. Mas, o que eu me proponho? A trazer para vocês um caminho diferenciado daquilo que a gente ouve muito a respeito das nossas dores e sofrimentos e das escolhas da vida. Das escolhas que a gente faz na vida. Pensar na consciência, vem logo aquela palavra consciência culpada, consciência livre, consciência leve, né? Mas não é só isso. A palavra consciência, ela quer dizer muita coisa. Então, de cara, eu já vou falar para vocês o que Freud falava. Porque quem foi Freud? Foi o cara que trouxe a ideia do inconsciente. Foi o primeiro lá, grandão, que fez algo realmente muito importante, que trouxe a ideia de que o ser humano não é só carne e corpo, nem só o raciocínio objetivo. Tinha uma outra coisa por trás que funciona na gente que a gente não sabia explicar. Continua não sabendo quase nada, mas a gente já avançou bastante. Então, é aquilo que eu falei nas outras palestras. A gente pensa de um jeito, a gente pensa de um jeito, organiza de um jeito e faz de outro. Por que a gente pensa de um jeito e faz de outro? Por que em determinados momentos que já está tudo equacionado na minha cabeça, que eu sei como eu vou reagir, acontece alguma coisa e eu começo a reagir de outro jeito completamente diferente? Então, esse tipo de coisa começou a incomodar, né, os estudiosos. E a outra questão também é que é a questão do sono. Por que quando eu durmo, eu paro de escutar o que está em volta de mim? Por que quando eu durmo, as pessoas chegam, saem, conversam e eu continuo inconsciente? O que acontece com meus sentidos que eu perco? Porque se eu estiver só deitada na cama e alguém fizer um barulhinho, eu escuto. Se eu estiver de olho aberto, eu vejo quem entrou. Agora, se eu dormir, a não ser que tenha sono leve, mas se eu dormir, some tudo. Some, eu perco o quê? A consciência. Então aí já não é mais só aquela coisa de consciência pesada, não, tem que ter uma consciência. O que é isso, né? Então, Freud já falava assim, lá no início, né, que a gente tem, vou fazer uma analogia bem rápida para vocês, né? A gente tem o consciente, o inconsciente e o pré-consciente. O consciente é o eu, é o que está totalmente atento ao que está sendo feito na realidade, está dentro do pé da realidade. O pré-consciente eu guardei numa memória e eu pego quando eu preciso. E o inconsciente está escondido, não está guardado. Uma coisa é a gente guardar uma coisa, outra coisa é a gente esconder, é verdade?
lá no nível mais profundo. Então é como se fosse assim, eu tenho um aplicativo no celular e eu estou ali digitando, por exemplo, o Word, eu estou digitando um texto. Aí naquele texto eu quero botar uma foto minha. O que eu faço? Vou lá na minha pasta, numa foto que está guardada no próprio celular, pego a foto e boto no meu texto. Mas aí eu tenho que colocar um documento e eu não sei o número do documento. O documento está no pendrive que eu guardei com muito carinho, porque não pode deixar solto por aí, porque o documento é sério. Aí eu vou lá na gaveta, abro a gaveta, pego o pendrive, coloco e aciono o número que eu quero. Então, isso que está aqui está mais escondido, isso que está aqui está acessível, isso que está aqui está na minha frente agora. Estou consciente. Esses são trabalhos da mente. O Pestalozzi, que foi o grande professor de Kardec, maravilhoso, já divide de outras maneiras. Gente, quando vocês olham esse assunto na internet, tem várias classificações. Aí as perguntas até irritam, diz assim, quais são os 9 tipos de consciência? Aí você fala, pô, consciência tem 9 tipos. Aí você olha a pergunta de baixo assim, quais são os 3 tipos de consciência? Ué, mas não era 9? Agora é 3. Aí tu olha na pergunta de baixo e fala assim, quais são os 7 tipos de consciência? Você fala, mas tem 9, tem 7, tem 3, o que tem? Porque são classificações diferentes, porque é tudo muito complexo, né? Então o Pestalozzi lá no iniciozinho, antes de Kardec, já ensinou Kardec com esse pensamento na cabeça dele. Existiam também 3 tipos de consciência. A consciência natural, que é a consciência do ser, que tem noção das questões materiais mais básicas. Ele tem noção daquilo ali. É muito rudimentar. Aí, depois ele desenvolve a consciência social, quando ele começa a conviver em grupo, e aí ele tem noção da consciência social. Começa a desenvolver isso. E por fim, que é o esperado de todos, é a consciência espiritual, a consciência moral, onde a pessoa tem uma noção mais elevada de si mesma e do mundo. Mas eu não posso falar mais desses exemplos, desses tipos, que todo mundo fala de consciência, sem a gente entender como é que surge a consciência dentro da gente. Como é que esse negócio acontece? Quando eu botei lá as 4 fases da consciência, naquelas etapas da nossa vida, eu estava falando de momentos em que a gente, vida, estou acordada e consciente. Estou aqui ligada, sabendo de tudo que está acontecendo. Sono, dormir. Perdi momentaneamente a consciência. Morte, outro processo mais profundo. Me desliguei. E agora, como é que eu vivo do lado de lá? Então, são fases da nossa vida em que, como é que fica a história da consciência nessas fases? Tem consciência? Não tem? A consciência só acontece quando eu estou encarnada? Quando eu desencarno, tem consciência? Não tem? Quem é essa consciência de verdade? Tem umas teorias espiritualistas que dizem que nós somos muitos. Nós somos muitos, que a gente tem que consultar o nosso eu superior, falam sobre vários eus. Enquanto o meu eu está aqui, o meu outro eu está fazendo outra coisa em outra dimensão. E os espíritos são muito claros no livro dos espíritos, de que não tem divisão. Nós temos dimensões. Nós somos divididos em vários corpos, a gente só vê um aqui. Porque nossos olhos, nossos sentidos estão preparados para o plano material. Então a gente só identifica o plano material. Mas nós temos vários corpos. E esses corpos têm sutilezas diferenciadas. Por isso que a gente tem uma vida física e uma vida, sei lá o quê. Não é isso? A minha inteligência está dentro do meu corpo? Minha sabedoria, o meu porquê, o meu sentido das coisas, está no meu corpo? Está na nuvem. Está na nuvem. É isso. Porque se ele estivesse no computador, se o computador quebrar, o que acontece? Acabou. Se tudo que eu sou está dentro do meu corpo e não sai daqui, se eu sofrer qualquer acidente, eu já vou perdendo um pedaço de mim. E o que acontece? O que isso embola a cabeça dos médicos? Porque a pessoa vai lá,
falando, continua fazendo conta, daqui a pouco está melhor ainda, continua fazendo as coisas, sem um pedaço do cérebro. Se a mente estivesse dentro do cérebro, isso não seria possível. Ia ter problemas. Claro que tem, a gente sabe que tem, né? Por que tem os problemas? Porque às vezes o cérebro lesa de uma tal maneira, se machuca de uma tal maneira que o espírito não consegue mais usar o equipamento. É igual quando a gente tem uma tesoura cega. Quer cortar, não consegue porque ela não está funcionando. Aí é diferente, mas existem casos em que aquela tesoura cega de repente se avia e quando você vê, você está cortando. E é isso que espanta, porque as pessoas que pensam só no material não entendem como que tudo nosso está dentro do cérebro. Aí tem um bambambam aí agora da novidade, chegou com uma grande novidade, dizendo que na verdade a mente está no intervalo entre um neurônio e outro. Acontece, gente, que no intervalo entre um neurônio e outro, eles são assim, né? Aí tem outro aqui. São as células nervosas que a gente tem. Nesse intervalo não tem nada, tá? Nesse intervalo vai passar corrente elétrica, líquidos ou qualquer coisa, mas eles estão separados. Então, o que eles querem dizer é que a mente se localiza aqui. Porque eles têm que achar um lugar, né? Como é que vai dizer que não está em lugar nenhum? Como é que vai dizer que a mente não está em lugar nenhum? Precisa achar, claro, ciência, eles têm que descobrir o propósito das coisas, a razão das coisas, tem que ficar atrás mesmo, está certo o caminho, né? Algum dia eles chegam lá. E aí o que acontece? Eu não vou poder falar, a gente não pode falar sobre essa questão do cérebro e da consciência se a gente não falar como o ser humano foi formado. E aí eu vou entrar numa história que vocês vão ter que ter paciência. E vão começar a pensar aqui, sabe o quê? Naqueles primatas. Antes dos primatas. Vamos pensar nos animais. A doutrina espírita nos explica, deixa eu limpar meu óculos. A doutrina espírita nos explica que o princípio inteligente, que é isso, que é diferente da matéria, que é o princípio do espírito, antes de ser espírito, lá quando é uma sementinha, uma pequenina sementinha de uma energia divina que nós não sabemos direito o que é, mas que somos nós, esse cisquinho, começa a se desenvolver quando o planeta é formado. Muitos vêm para cá nesse período e começam lá no mineral. E no mineral, o que nós temos? Muitas células que aprendem a agregar, né? O quartzo é o quartzo, o diamante é o diamante, não é assim? Eles aprendem as propriedades daquilo ali e vão vivendo como elementos pequenos. E os milênios vão passando, os milhares de milênios vão passando, e aquele princípio vai treinando nas diversas encarnações, começando de lá. Pode parecer maluquice, gente, mas é isso. Essa história de que a Terra é viva, não é viva como nós, não tem uma inteligência, mas tudo pulsa e muita energia. Porque mesmo o mineral tem energia. Gente, tem remédio feito de cristais. Tem os florais, que a gente chama de floral, mas é feito de cristal. Tem muitos feitos de cristais, de plantas, de pedras, de todo tipo, que curam doenças por aí. Aí você vai dizer, de quem foi? É placebo? Não é placebo. Claro que a mente ali ajuda muito, mas não é placebo. Funciona, porque a gente aplica em animais, a gente aplica em criança, que não raciocina e nem sabe que está tomando remédio. A gente aplica em gente que está em coma e a coisa funciona. Então você diz que energia é essa que colocaram ali daquela pedrinha? A pedrinha tem energia, mas não é uma energia inteligente. É só uma energia que está aprendendo a agregar. Depois, com os milênios, ela vai evoluindo e começa lá nos princípios, naquelas coisinhas que a gente vê no microscópio que chega lá dentro da água do mar lá no fundo. Aqueles cisquinhos que vão virando aos pouquinhos vegetaizinhos, seres vivos, começa a responder como seres vão ficando mais complexos. E ficando mais complexos, eles começam a se manifestar melhor no planeta. Então a gente tem animais que se manifestam melhor do que outros, né? Uns que têm um pouquinho mais de complexidade no seu movimento,
nas suas cores, no seu corpinho, do que outros, né? A gente tem uma amebinha que não serve, a gente nem sabe para que serve, né? E a gente tem um elefante, olha a diferença, né? Então, eles vão para o reino vegetal, esses serizinhos, nós todos, vamos começar ali a sensibilidade, desenvolver um certo movimento, que a gente pensa que planta não se move, planta se move. Do jeito dela se move, para cima e para baixo. Né? Porque cresce, tem plantas que você vê que ela é tão grande em cima quanto é grande embaixo da terra. Então, é um reino vegetal, uma coisa absurda, maravilhosa, linda, espetacular, que está aí nos mostrando muitas coisas. Né? Inclusive, graças a eles, nós temos medicamentos. Graças ao reino vegetal. Os remédios são feitos aqui. Então, assim, são seres do reino vegetal que nos ajudam, nos trazendo energia para a gente se curar. Então, depois vem o mundo animal, vem os reinos e as diversas experiências do mundo animal, até chegar no reino nominal, que é a gente. O que muda nessa história aí? Aí que é o negócio. Quando a gente está lá embaixo ainda, nos primitivos, lá nos serizinhos, eles começam a desenvolver os centros nervosos. Então, antes do vertebrado, já tem serizinhos que já tem neurônios. Se vocês olharem na internet, tem a lista lá. Tem meia dúzia de neurônios. Nós temos bilhões de neurônios. Mas eles têm meia dúzia, o outro tem 100, o outro tem 50. Mas os bichinhos já estão começando a ter impulsos nervosos. E isso é muito importante, porque é quando eles começam a se manifestar, reagir ao externo. Como é que eu reajo ao externo? Com os meus impulsos, né? Eu percebo as coisas. Então, eles começam, o avanço começa assim. Eu começo nos reflexos, dos reflexos eu vou para o instinto, do instinto eu começo a pensar. Depois que eu penso, eu começo a usar o pensamento de forma mais complexa, e aí eu tenho inteligência. Da inteligência eu tenho a razão, que aí fica mais complexo ainda, e da razão vem a responsabilidade. Então é uma trajetória. Começa com lá os centrinhos nervosos do bichinho. Daqui a pouco é formado um cérebrozinho muito pequenininho, uma bolinha, fica lá em alguns tem. Os bichinhos têm. E depois os neurônios começam a melhorar, dependendo do crescimento, vai passando milênios, os neurônios ficam mais espalhados no corpinho, e aí começam os reflexos. Então a gente começa a perceber esses seres que na luz se abrem, no frio se fecham, quando encosta eles se mexem. O que é isso? É reflexo. Eu estou compartilhando, eu estou trocando informação com o externo, mas não tem nenhum processamento de nada, só reflexo. Então, depois disso eu começo a ter os sentidos, e aí a forma como eu vou reagir, tá? Então, quais são os sentidos que a gente estuda? São 5, né? Paladar, olfato, tato, visão, audição. Hoje em dia estamos dizendo que tem mais 2. Percepção do seu corpo por dentro e a percepção do seu corpo por fora passa a ser também sentido. Coisa nova aí para a turminha do CA, primário, para começar a aprender, né? A gente já passou dessa fase, a gente só tem que absorver, mas eles vão começar na escola a aprender esse babado. E aí, nesse momento em que a gente começa a cheio de reflexo e a começar a desenvolver o nosso lá, o corpinho, né? O corpinho do ser, para responder ao externo, eu começo a desenvolver uma pequenina consciência fragmentada, muito pequenininha das coisas. É uma coisa que não é programada nem organizada. E aí, eu começo o quê? Eu estou vivendo ali naquele mundo, eu sou um serzinho, eu estou vivendo naquele mundo. Eu começo a reagir ao sol, reagir ao frio, reagir ao sol, reagir ao frio, um dia chove. Aí é uma informação nova. Aí eu não sei como lidar com isso, aí eu morro. Sou uma plantinha, fico aguada, morro. Não é isso que acontece? Aí eu reencarno como outra plantinha, né? Com essa plantinha. Eu tenho assim, talvez uma prevenção, alguma coisa que
diz que no dia que chove eu vou ficar tensa. Tem muitos estudos, tem uma literatura muito linda que trabalha com esse material. Vou até entrar um parênteses aqui. A gente pensa que quando tem essas coisas, né? Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita há muitos anos atrás. Eu tenho um livro só sobre planta mostrando essas pesquisas, né? E eles fizeram assim, eles botaram 3 samambaias dentro de uma sala e 5 pessoas tiraram um papelzinho para ver quem ia matar uma daquelas samambaias fora da sala em outro lugar. Então, as 5 pessoas não sabiam quem era o assassino. Tiraram o papelzinho. Na madrugada, o assassino ia ter que acordar, quietinho, sem acordar ninguém, entrar na sala com a tesoura e picar uma samambaia todinha e ir embora. No dia seguinte, eles colocaram aqueles aparelhos de detectores de sensibilidade, tipo aqueles de mentira que são feitos na delegacia lá de filme. Então colocaram aqueles sensores nas 3, uma machucada, as outras 2 lá. E estava tudo normalzinho. Aí começou a abriu a porta, foi entrando um de cada vez daqueles 5. Entrou um, continuou tudo parado. Entrou o outro, continuou tudo parado. Quando entrou a pessoa que matou uma das samambaias, o aparelho das outras 2 começou assim. Desesperado. Elas têm inteligência? Elas viram o cara? Claro que não vejam. Mas elas captaram a frequência vibratória da pessoa que destruiu. Elas sentiram a violência que aconteceu com elas do lado. Então elas têm sim percepção muito pequena, mas têm. Não sabe explicar, não sabe o que é, mas ficaram alteradas. Porque uma energia alterada, ruim, estava do lado delas. E elas captaram isso. E quando a pessoa chegou, elas captaram a energia da pessoa. Então, isso acontece. E aí, nessas experiências da vida, vai tendo essa pequena... E aí, com a experiência, vai tendo um fragmento de memória que começa a aparecer. Porque eu experimento um negócio aqui, daqui a pouco experimento de novo, daqui a pouco experimento de novo. Aí aquilo, pum, eu guardo. Entenderam? E eu começo a lembrar principalmente do ruim. Eu já sei que aquele cantinho ali é perigoso, falta de luz é um perigo, alguma energia. Eu vou identificando o quê? As frequências energéticas. E aí eu vou nessa, né? Eu vou caminhando nisso aí. Eu começo a desenvolver então as coisas mais viscerais, a forma de nutrição, que isso é uma das coisas mais difíceis quando desencarna, sabia? A gente se desfazer do sistema alimentar, né? Nossos vícios de comida, né, gente? Aquele problemão. Chega no plano espiritual, tem que se adaptar a uma nova forma de se alimentar e é complicado. A gente aqui sai de um país e vai para o outro, é estranho pra caramba, né? Mas lá, tudo vai funcionar na boa, gente. Ninguém vai desencarnar mal, vocês sabem disso. Então, o que acontece? Aí, ela começa a ter essa adaptação na nova coisa e os sistemas simpático e parasimpático fazendo coisas que o corpo não controla, né? Que é fuga e luta ou descanso e comida, né? Então, ou eu estou ativo ou eu estou passivo. E isso começa a acontecer naturalmente. Então, olha quanta coisa eu já falei, que vai se desenvolvendo na criatura nos milênios e milênios e milênios e milênios e milhões de anos. Começa a vir, então, dentro daquele cérebrozinho pequeno, a coisa vai começar a amadurecer, vai amadurecendo, até que na medula eu começo a receber os meus centros nervosos, que começam a se espalhar pelo corpo inteiro, e eu começo a ter, então, se o meu sistema nervoso está começando a se espalhar mais, eu tenho o quê? Mais percepção, mais reflexo. Tenho mais uma vida um pouco mais complexa, que agora, se antes algumas coisas me incomodavam, agora muita coisa começa a me incomodar, porque eu estou com mais sensibilidade. Com isso, aumenta a minha memória, porque aumenta a minha experiência, eu vou ficando cada vez mais complexa, complicada, né? E aí, esse sistema nervoso começa a captar a experiência das sensações. E começa a aparecer, sabe o que nessa hora? As ideias.
Ideia é uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa que brota dentro de mim. Olha que legal. Eu preciso estar um pouco madura para começar a aparecer fragmentos de ideias na minha cabeça. Porque eu começo a ter uns lapsos, algumas coisas, né? E aí também vem um sentimento, um pequeno fragmento de sentimento, de começar a me comunicar com o mundo. Eu começo a querer trocar. Eu não estou mais só dentro de mim vivendo a minha vidinha. Eu começo a querer trocar. Aí vem a fase da comunicação. Nessa etapa, eu começo a desenvolver o fonema, eu começo a desenvolver a garganta, eu começo a desenvolver, depois, no futuro, vou desenvolver as cordas vocais, mas por enquanto eu fico no cachorro, né? Fica latindo, fazendo barulho, porque eu começo a fazer o quê? Botar para fora uma energia que está dentro. Então isso começa a ser desenvolvido, eu tenho que botar essa energia para fora, começa a fluir a minha energia, né? Nas cordas vocais, não só no meu impulso de bater, né? De correr, não, agora eu posso jogar por aqui, e eu começo a botar isso para fora. E aí começa o processo de complicar isso aqui. Porque antes a gente só fazia, hoje é aqui eu falando para vocês igual uma matraca. E vocês estão entendendo que eu estou falando em cada palavra um monte de conceito, e vocês estão ao mesmo tempo trabalhando os conceitos que eu estou falando na cabeça de vocês. Isso é complexidade. É você sair de uma bicicletinha de bebê e carro de Fórmula 1, é a mesma coisa. Entenderam? Então a gente vai ficando mais difícil. Aí os sentidos começam a trabalhar mais. Eu começo a captar, trabalhar, armazenar, emitir. Vai dando trabalho, vai dando trabalho. Aí sabe o que aparece? Quando eu começo a fazer coisas repetidas com mais complexidade, toda hora eu faço, toda hora eu faço, toda hora eu faço, começa a aparecer o pensamento contínuo. Eu começo a pensar naquilo que eu estou fazendo. Eu começo a pensar a respeito daquilo. Aí o meu pensamento começa a funcionar. O meu pensamento começa a funcionar, eu começo a ter ideia. Eu começo a ter uma consciência um pouco maior. Vai aumentando a minha consciência, minha consciência. E eu vou pensando em quê? Eu vou pensando em mim. Olha que coisa legal. Como é que tem gente que está vivendo assim, gente? Só penso em mim. No que eu faço, no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu faço. Né? A limitação do pensamento era esse, pensamento contínuo. Eu comecei a pensar, estou pensando o dia inteiro. Mas eu estou pensando só em mim. Eu não consigo pensar em mais nada e mais ninguém. É só eu. E aí eu então absorvo a consciência de mim mesmo. Quando isso acontece, gente, a gente vira espírito do reino humano. Porque é a única coisa que o humano, que é o mais importante que o humano tem, que os animais não têm. É a consciência de si, do seu corpo. Se eu disser para vocês agora, fechem os olhos. Fecha. Qual a cor da calça de vocês? Qual a cor da blusa? Tem alguém sentado do lado? Vocês se lembram como é que vocês chegaram aqui? Se lembram o que vocês comeram hoje na hora do almoço? Aí eu já sei que alguns não lembram. Pedi difícil. Então, pare bem. O que eu perguntei? Eu perguntei sobre as percepções de vocês, do que vocês são, do que estava em volta. A gente já consegue perceber isso. Se eu perguntar quantas pessoas mais ou menos vocês acham que tem aqui, vocês vão chutar, mas não vão chutar nada muito absurdo. Pode errar por pouco, mas não vão errar muito. Porque vocês já têm essa noção, mas antes a gente não consegue. A primeira coisa que a gente tem é a noção da gente. E isso bate lá com os estudiosos da educação, com grandes mestres que falam que a criança nasce egocêntrica. Ela só pensa nela. E o espírito criança, o espírito que tem muito pouca maturidade, só pensa nele. E a gente tem muitos assim ainda no nosso planeta, quase pulando o mundo de regeneração, a gente ainda está cheio de irmãos assim, de espíritos que só pensam em si.
tendo a consequência? Não. Posso me perder igual a ovelha perdida? Posso me perder? Posso. Mas eu tive uma ideia e resolvi pegar o caminho ao contrário. Isso dificilmente acontece nos animais. Eles vão direitinho, né? Os insetos, então, né? Vai tudo agarradinho. E aí você começa a ter ideia, você começa a fazer questionamento, tudo muito pequenininho ainda. O mundo íntimo se expande porque você começa a cuidar de você, então tudo que você vê, você armazena informação, experiência, você vai pensando sobre aquilo, o teu mundo íntimo começa a crescer e você começa a perceber também que ficar no grupo é bom, porque o grupo te protege. Ao mesmo tempo que cresce o crescimento íntimo, começa a crescer também a visão dos outros. E aí você começa a ficar em grupo. Fica em grupo porque é seguro, fica em grupo porque é melhor. E vai ficando, até que você começa a proteger o grupo. Porque de noite, todo mundo se esquenta agarradinho. Se vier um bicho, eu consigo matar se eu tiver com os outros. Então eu vou viver em grupo porque me convém, porque é menos perigoso. E aí eu começo a me agregar. Quando eu começo a agregar, aí, ao mesmo tempo que eu estou mais independente, pensando mais em mim, eu percebo que ficando no grupo é melhor. E aí vem uma coisa engraçada, gente, porque eu começo a me ver pequeno, tudo é perigoso, eu tenho que ficar junto dos outros, porque se eu ficar sozinho eu morro, né? Assim que acontecia com os homens primitivos. Por isso que até hoje a gente tem horror de ser abandonado. A gente faz tudo para não ser abandonado. Por quê? O homem primitivo, quando era abandonado, morria. Ficava todo mundo na caverna. Se ele fizesse alguma coisa errada e fosse chutado para fora, estava frito. Ele ia ficar sozinho lá no meio do nada. Então, a gente tem medo de ser abandonado porque a gente ainda tem essa coisa guardada dentro da gente, muito primitiva, aqui atrás do cérebro, na parte mais primitiva, que diz assim: se te abandonarem, você vai morrer. Aí você diz: não, mas a minha mente sabe que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, eu quero morrer. A mente está dizendo. Mas esse lado do cérebro aqui que guardou todas as impressões de quando a gente era ainda muito primitivo, está lá. Cuidado, vai ficar sozinho? Coitado de tu. Pronto. Aí já começa o pesadelo, a gente passa mal, chora toda a vida porque perdeu o namorado, porque perdeu a namorada, né? Porque a gente se sente abandonado. Isso é muito doloroso para a alma humana. Ainda. Um dia a gente vai superar, por enquanto ainda é. Então, quando o ser começa a pensar muito nele, sabe o que acontece? Ele começa a ver a grandiosidade das coisas. Ele vê que ele pode morrer num acidente, ele olha para aquele sol, para o mar, para as montanhas, ele começa a ter consciência do que está fora dele e vê que é tudo grande demais. Sabe o que é isso? Iniciação, sementinha da força moral. Quando você percebe que tem alguém maior que você, quando você percebe que você é pequeno em relação ao mundo, já é a sementezinha pequenininha da força moral. Quantas pessoas a gente conhece hoje em dia que acham que são os donos da cocada, que podem mais do que Deus, que podem matar, podem fazer o que quiser, que Deus não existe, não é? Ainda estão lá, nessa fase primitiva, que não conseguem perceber a grandiosidade da natureza perante a nossa pequenez. Isso é senso moral, é o início do senso moral. Então depois, eles começam com isso, começam a ver tudo muito grande, e começam a ter pesadelo. Olha aí meu inconsciente começando a trabalhar. Agora meu cérebro está mais complexo, e eu tenho pesadelos. E eu durmo, sabia disso? Aí entra no título. A gente começa a dormir. Por quê? Eu tenho pesadelo, eu começo a sentir, na hora que eu começo a desenvolver essa consciência moral, muito pequenininha ainda, eu começo a sentir uma certa solidariedade dos meus amigos, do meu grupo que está ali. Eu começo a ficar muito sensível em relação à minha prole, e eu quero ficar com a prole, eu quero ficar com todo mundo. E aí eu começo a me amansar, mas ao mesmo tempo sentir solidão. Vocês estão vendo que os sentimentos estão começando a tomar conta, muito primários ainda, mas já tomando conta de mim. Nessa hora, eu procuro viver em família. E eu começo a proteger a minha família. Olha que pulo que eu dei. Antes era só eu. Agora, eu quero o grupo e eu protejo o grupo. E eu luto pelo grupo se precisar.
Então eu já saí do meu umbigo, já estou começando a cuidar. E aí eu começo também a pensar assim, do jeito que está aqui, está muito frio, tem que ser mais quentinho, vamos esquentar? Como é que eu posso esquentar? E aí eu começo a criar maneiras de ter mais conforto. Gente, isso tudo que eu falei significa religião, filosofia, ciência, amor, indústria e arte. Porque conforme eu vou desenvolvendo tudo isso, eu começo a ter ideia de Deus. Religião. Eu começo a indagar. Porque isso, porque aquilo, né? Como é que está andando para lá, está andando para cá? Isso é filosofia. Eu começo a experimentar. Faz uma coisa aqui, dá errado, faz de novo, faz melhor. Eu estou experimentando, isso é ciência. Né? Eu tenho um instinto solidário, começo a cuidar de quem está perto de mim. Então tem amor. Eu tenho a necessidade de conforto. Então eu já entro na indústria, não é? Na construção das coisas. E eu quero beleza. Eu começo a querer beleza também. Saúde, tudo isso, né? E aí eu começo a ter noção da morte, porque como agora eu estou apegada aos meus, quando os meus morrem, eu sofro. E quando eu sofro, eu choro. Então eu começo a chorar. Estão vendo a trabalheira que dá? O cara já está cansado aqui, mortinho, cuidado. Já está indagando, perguntando, cheio de instinto, memória, pensamento. A gente vive isso o dia inteiro com muito mais complexidade, nem percebe. O que é esse nosso aparelho maravilhoso? E aí, depois disso tudo, ele cansa. E tem outra coisa também que acontece que é muito legal. Ele começa a perceber, é uma fase interessante, ele começa a perceber que ele é muito frágil. Ele é muito frágil. E sendo muito frágil, ele vai ter que tomar cuidado com as coisas que ele está fazendo. Ele agora tem uma família. E ele começa a sentir uma necessidade de segurança. O que ele faz? Ele resolve ficar num lugar só. Ele arranja uma propriedade. Ele compra um terreno. Aí ele fica naquele terreno junto com a família. Só que ele também começa a perceber que ele não quer que ninguém vá do espaço dele. Aí o senso moral cresce mais um pouquinho e ele diz assim, então eu não vou atacar meu vizinho não. Se eu atacar meu vizinho, ele vai me atacar. Isso são mais duas sementes. A semente da responsabilidade, quando eu começo a cuidar dos meus e começo a frear os meus impulsos, porque agora eu gosto. E como eu gosto, eu tenho que aprender a viver em regra, com regra, dentro daquele espaço fixo que eu arrumei, começa a ter regra. Isso é o quê? Frear os impulsos. Quando a gente freia os impulsos, significa que a gente está começando a se policiar. E quando a gente se policia, pensando no que pode acontecer de ruim, a gente cria responsabilidade, a gente se policia os instintos. Né? E a gente começa a criar responsabilidade. E depois disso vem, com esse negócio do vizinho, não cuido de lá, eu começo a ter regras dentro de casa e regras fora de casa. Eu vou ficar na minha caverninha e não vou mexer na caverna do outro. E eu começo a ter um respeito também pelos outros. Isso é a semente do direito, da justiça, que a gente começa a absorver. E aí, com tudo isso, a consciência vai crescendo, porque o que é a consciência? É a sede do Espírito. Conforme o Espírito vai crescendo e vivendo de forma mais complexa, mais a consciência vai se alargando. Mas até então, estava muito, até um pouco antes, estava muito focado só na consciência muito básica. Depois, a consciência social, que é essa agora, começa a ter mais consciência do outro. E fico milênios aí nessa história. Até que eu começo a desenvolver a espiritual. E aí é que a coisa é complicada. A consciência espiritual me traz uma percepção do todo, da humanidade, das nossas semelhanças, do que eu tenho que vocês também têm, dos meus defeitos, dos defeitos de todo mundo, das belezas de todo mundo. E eu começo a ter mais acesso ao poder
Eu começo a perceber o poder da natureza. E aí, sabe o que acontece? Quando eu percebo a grandiosidade da natureza, eu percebo que ela tem movimentos. E que eu também tenho esses movimentos. E que todo mundo também tem. E que tem determinados momentos que eu saio do ritmo. É como aquela música, se tocasse uma música de baile aqui, todo mundo dançando no mesmo ritmo, de repente eu começo a dançar diferente. E eu começo a me sentir mal. Quem acusa, que parte minha que acusa que aquela energia que eu estou fazendo, que está fora do fluxo, me faz mal? A consciência. A consciência é uma parte minha que está o tempo todo atenta. O tempo todo atenta, percebendo se eu estou no fluxo ou fora do fluxo. No fluxo ou fora do fluxo. Então não é certo, errado, vai pagar na próxima encarnação, fez um monte de coisa errada aqui, na próxima você está frito. Não é isso. É estar no fluxo, está fora do fluxo, vai ter que voltar para o fluxo. Mais dia, menos dia. Quando que vai voltar para o fluxo? Não sei. Quando estiver maduro para voltar para o fluxo. Enquanto não estiver maduro, vai ficar fora. Vai tentar uma rua paralela, vai tentar outro negócio, vai tentar de tudo. Tem gente que tenta de tudo, vira ao contrário, quer andar para trás. Não adianta. Vai chegar uma hora que vai ter que seguir o fluxo. E toda vez que a gente sai do fluxo, a nossa consciência avisa. Mas e aí que a gente não escuta? Esse é o problema. Em todos os momentos, dos mais simples, eu estava falando para vocês que a consciência vai crescendo nos mínimos movimentos do ser, nos seres menores. Então, nos mínimos movimentos da gente, a consciência está o tempo todo medindo como um termômetro. Você está no fluxo, você está fora do fluxo. Você está saindo do fluxo, está desviando. Olha lá, está desviando, Flávio. Aí eu finge que não escuto. E vou caminhando, daqui a pouco eu estou torta, estou passando mal, estou doente, estou brigando com alguém, me aborreci, perdi dinheiro, começa a acontecer. Aí vem as consequências, a gente, eu estava fora do fluxo, agora tem que voltar. E esse voltar não é rápido também, porque aí a gente vai ter que ter consciência do que fez, consciência do prejuízo, consciência do que a gente causou para quem estava em volta da gente. Vai ter que ter um tempo de amadurecimento, que muitas das vezes é um remorso absurdo, é um arrependimento absurdo, aquilo fica queimando, a pessoa fica parada, não consegue fazer nada, daqui a pouco ela começa a reagir. Isso acontece com todos nós. Começa a reagir, tem que melhorar, aí vai passar um tempo ainda consertando as besteiras que fez fora do fluxo, porque não cai uma folhinha que Deus não sabe, né? A matemática é perfeita, conta exata, não tem jeito, lesei alguém, vou ter que resolver, mas não é porque eu tenho que pagar, eu não tenho que pagar, eu tenho que voltar para o fluxo. E se para isso eu ter que aprender certas coisas, novas experiências, eu vou passar. Independente do outro. Independente do que eu fiz no outro, com o outro eu deixei de fazer, é o meu problema, porque fui eu que saí do fluxo. E a consciência faz isso o tempo todo. Quando a gente tem consciência espiritual, o que eu falei? Corpo e espírito. Nós vivemos juntos. A gente tem uma consciência corporal que a gente foi aprendendo lá desde novinhos, desde que a gente era um princípio inteligente básico. Mas agora que a gente é mais complexo, a gente tem uma vida dupla. Não é almas diferentes, é a mesma alma, é o mesmo espírito. Mas nós temos todo um desenvolvimento físico e todo um desenvolvimento espiritual que está em paralelo. E uma coisa afeta a outra. Uma coisa que já se falava antigamente, mas que a ciência não provava e agora está provando, e aí está todo mundo entendendo, até os médicos estão mudando a postura. Cheguei aqui com dor de cabeça. Deixa eu perguntar, a senhora está estressada? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Por que eles perguntam isso? Eles querem saber do emocional. Vai chegar um dia em que os exames serão espirituais, porque tudo começa no espírito, para depois chegar no corpo.
limpa. Se tiver sujo, a gente vai lá trocar. Se a carne não estiver legal, a gente vai trocar. Volta, faz a comida com o maior carinho e come. O que a gente está fazendo? Cuidando maravilhosamente do corpo. Ótimo. O que a gente está fazendo pelo Espírito? A gente limpa a nossa casa com energia boa? A gente leva o nosso melhor para dentro de casa, para a casa estar sempre desinfetada? Ou a gente leva o nosso mau humor, nossa frustração do dia, briga com a família inteira, xinga todo mundo? A gente leva o que para dentro de casa? Você pega a lama e o lixo da lata de lixo da rua e leva para dentro de casa? Nunca faz isso, fisicamente não. Mas será que a gente faz isso emocionalmente? Porque muitas das vezes a gente faz. Porque a gente acha que é parente. Como é parente na intimidade, pode ouvir a minha coisa feia, vai continuar me amando, então eu posso falar o que eu quiser. E enquanto isso, a gente deixa a nossa casa imunda energeticamente. Nosso corpo cheio de fofoca, cheio de crítica, cheio de reclamação. A gente inunda o nosso corpo com energia podre, energia que fede. Vocês sabiam que essa energia fede? Energia tóxica. O nome já fala, energia tóxica fede. Então é uma pessoa linda, maravilhosa, de perfume francês, chega aqui rindo, maravilhosa, linda, por dentro ela fede, e os espíritos vêm e sentem o fedor, porque não se higieniza mentalmente, nem pensa nisso, nem pensa na consciência, nem quer saber de consciência. Então, nosso cérebro, vou mostrar para vocês. Nosso cérebro, ele é assim, ó. Nós temos desculpa o desenho, tá, gente? Mais ou menos isso aí. No livro No Mundo Maior, do André Luiz, o Calderaro, que é um dos mentores lá, ensina para o André Luiz uma coisa bacana sobre o cérebro da gente. Ele diz, meio feio esse desenho, então paga a luz, vai com o dedo. Deixa eu botar meio assim, porque não é tudo, né? Um pouquinho mais só. E sei lá, mais ou menos isso. Perdoa, galera. O nosso cérebro, ele é dividido como se fosse uma casa de 3 andares. Quando a gente está lá no primitivo, a gente tem um cérebro muito pequeno e voltado só para esse lado aqui, que é essa área nossa aqui. Essa é a área do instinto. É a área dos sentidos, dos reflexos, dos impulsos mais primitivos. O único sentido que está direto aqui nessa área é o olfato. Por isso que tem a aromaterapia. A aromaterapia é um recurso que quando as aromaterapeutas vão fazer testes com a gente, elas dão vários cheirinhos para a gente, vários perfuminhos. E a gente começa a cheirar, sem saber o que é, mas a gente cheira, gosta ou não gosta. Não é assim com a gente? Chega em casa, está com cheiro ruim, ele fala na hora. Você não pensa se aquele cheiro é bom, se é mais ou menos. Você não coloca muita razão para aquilo que você está vendo. O olhar não, né? Posso estar olhando uma coisa horrorosa aqui, eu digo, não, é bonito, ó. Tem um cantinho aqui que é legal, tem outra pontinha aqui que é mais ou menos. É bonitinho. O olfato, se eu sentir um cheiro ruim, eu sou capaz de sair correndo, porque eu não consigo nem respirar. Agora, se sinto um cheiro bom, o que acontece com o cheiro bom? Sente aquele cheirinho de chocolate quente, pãozinho na chapa, aquela coisa. Você já, né? Você sente um perfume que de repente lembra alguém que você gosta. Você já começa a ativar o teu lado emocional direto. Por quê? Não tem conversa. Não dá para esperar, explicar, para depois você sentir. Você cheirou, sentiu. Está aqui. É o único. Os outros são todos aqui. Então eu tenho. Aqui é o ontem. Aqui é o hoje. Essa área aqui é tudo que eu executo e sei. Está nessa área cerebral. Tudo que eu realizo, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que está bem consciente na minha cabeça. E a parte mais posterior de desenvolvimento cerebral é na frente.
é essa parte nossa aqui, que foi a que se desenvolveu depois, que ela é voltada para a consciência de si e futuro. Animal pensa no futuro? Vou levar o guarda-chuva, que eu acho que vai chover. Será que vai chover quando eu sair daqui? Esse tipo que eu quero fazer amanhã. O que eu tenho vontade de fazer semana que é fim de semana? Vamos fazer o que no fim de semana? Isso é o quê? É uma projeção da mente. Só quem consegue projetar a mente para o futuro é quem já viveu muito o presente e já criou estruturas suficientes para isso. Então a consciência moral é uma consciência que trabalha com essa face, essa parte mais elevada do cérebro e que está consciente de tudo de melhor que pode acontecer na nossa vida dentro do fluxo, dentro da natureza. Deus é uma música, gente. A gente tem que dançar no ritmo dessa música. Cada um no seu. É engraçado que é uma música complexa, que dá para dançar assim, dá para dançar assim, mas tem que estar dentro daquele ritmo. De alguma maneira você tem que bater o ritmo da música, mesmo que teu passo seja diferenciado. Porque quando você sai da música e desafina, pronto, vai passar mal e pode fazer mal a outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado. Então agora, como é que a gente sabe que está no fluxo e não está no fluxo? Como é que a gente usa essa capacidade aqui cerebral para poder dizer, estou certo ou estou errado? É o melhor? É o melhor para quem? Para mim ou para os outros? Como é que eu sei disso? Eu tenho que consultar a minha consciência, não é os outros. Geralmente o que a gente faz? Vou olhar na internet. Vou perguntar meu amigo. Vou perguntar minha amiga. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é isso? Será que não? A gente acostuma às vezes tanto a fazer isso que a gente não consegue fazer mais nada sozinho. Tudo que a gente faz tem que perguntar a alguém. O que é isso? É o total desconhecimento do próprio poder e um abandono de si mesmo. Aí depois a gente se sente mais sozinho, mais abandonado e não entende por quê. Se aquelas pessoas que a gente está se apoiando saem, a gente fica completamente desamparado. Por falta de hábito de olhar para dentro, fechar os olhos, para 5 minutos, faz uma prece. Quando faz uma prece, essa parte aqui acende, o coração acende. Esse cérebro, esqueci de falar, ele só se desenvolveu porque o sistema do coração também sumiu e o coronário, que é o chakra da cabeça, se uniu. Aí o cérebro ficou poderosíssimo, porque eu tenho conexão espiritual. Então o que eu tenho que fazer nas horas de dúvida e desespero, nas horas da minha crise, do sofrimento? O que eu tenho que fazer? Abrir minhas portas para o superior, me conectar comigo mesma e pedir a solução. E abrir os olhos, os ouvidos, o tato, o paladar, abrir os sentidos e começar a esperar a resposta, porque não vai vir do jeito que a gente quer. Não vai bater o carteiro ali com a cartinha de Deus, dizendo, minha filha, isso que você me pediu está aqui explicado passo a passo. Não vai ter. Então o que eu tenho que fazer? Abrir os meus sentidos e a partir da oração, a partir daquele momento em que eu me perguntei o que eu devo fazer, espera que os sinais vão começar a aparecer. Porque eu vou começar, sabe por que os sinais vão aparecer? Não é só porque o universo conspirou, não. É porque eu me coloquei aberta para descobrir o resultado. Como eu estou no caminho da solução, as coisas vão começar a acontecer, vão me dar ideias. Porque antes eu estava fechada, bloqueada, na dúvida, perguntando para os outros, sempre insegura, sempre... De repente eu começo a me firmar na minha própria confiança, o que vai acontecer? Eu vou conseguir fazer tudo sem me desviar do fluxo. Então, para encerrar, é bom a gente lembrar, a gente é único, não interessa se eu estou dormindo. Quando eu durmo, eu estou com o meu corpo físico, meu espírito sai. Onde está a minha inteligência e meu pensamento? Está no espírito. O meu corpo está dormindo. Mas eu sonho, eu lembro de coisas, é só o rebote do que eu estou vivendo lá. E quando eu morro? Quando eu morro, o corpo fica. Quando a borboleta sai do casulo,
Casou, não fica para lá? Então, quando eu saio do corpo, o corpo fica. Cadê minha consciência? Está no espírito. Vai me acompanhar todas as vidas? Vai me acompanhar todas as vidas. E vai se expandindo cada vez mais. Até eu virar um espírito puro, onde eu, como espírito puro, vou ser co-criadora de muitas coisas mais complexas. Hoje eu sou criadora da minha família, fiz 3 filhos, né? Trabalhei, essa minha vidinha foi o que eu criei. Mas daqui para frente, conforme eu vou crescendo, eu vou ajudando. Quem sabe daqui a um tempo eu estou construindo planetas. Jesus, né? Não sei quanto tempo vai levar até eu chegar lá, mas o propósito é ir, né? É ir no caminho dele. Então vamos ir. E vamos lembrar disso. Quantas coisas a gente, às vezes, deixa de trabalhar dentro da gente e a gente está com a ferramenta. É só despertar para ela, né? E essa questão da consciência, vamos ouvir mais. Deu muito trabalho para fazer essa consciência. Deu muito trabalho para a gente chegar aqui onde a gente chegou. É de agradecer